Vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 3. Vamos prosseguir, dar continuidade ao que vimos domingo passado. Então, em Provérbios 3, os versos de 1 até o verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros. Transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Nós já vimos então que nesse capítulo, Salomão apresenta ao filho, ou convida-o, não é? Para que ele, de fato, se dedique a cumprir as ordens, as leis, ou, na verdade, os estatutos da aliança. Ele está numa relação de aliança com o Senhor. Então, Salomão está instruindo para que ele se dedique a isso, não é? E a consequência disso seria bênçãos que viriam sobre sua vida, como, de fato, consequências dessa atenção e obediência às normas do pacto, né, ou às leis do pacto. Então, todo esse capítulo trata sobre as promessas do Senhor e essa obrigação do filho de viver com Deus e viver segundo a aliança do Senhor. E aí vimos domingo passado que o capítulo está dividido em duas partes. Os versos de 1 a 11, de 1 a 12, e depois os versos de 13 a 35. Nos versos de 1 a 12, nós vimos então que essa primeira parte compreende, né, ou apresenta a Salomão essa ideia primária de obedecer, de guardar a aliança, de bênçãos que viriam como recompensa para disso. E nos versos seguintes, então, uma admoestação acerca disso. Ele apresenta toda essa temática, apontando promessas nos versos ímpares, não é? Aliás, uma admoestação nos ímpares e promessas motivadoras nos versos pares. Então ele vai fazer uma advertência com uma promessa, uma advertência e uma promessa. Isso ele vai fazer, então, em todo esse capítulo, tá? Bom, como vimos também no domingo passado, os versos 1 e 2 se constituem em uma introdução do capítulo. E como introdução do capítulo, então, a expressão, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, é uma expressão que chama a atenção dele. É uma expressão de preste atenção no que eu vou dizer, observe o que eu vou dizer, não é? Logo em seguida, então, Salomão se refere ao seu filho, né, lhe dando a sua primeira admoestação: não se esqueça dos meus ensinos, né, e guarde no teu coração os meus mandamentos. E aí nós vimos, domingo passado, que há uma diferença entre o ensino
da palavra, trazido por nós, os pais, aos filhos, e aquilo que também é ensinado por nós, os pais, mas que são muitas vezes coisas particulares da nossa casa, da nossa família, né? Então, lembra que nós falamos sobre saber diferenciar os mandamentos de ensinos particulares da nossa casa. Então, eu dei até um exemplo do horário de orar e etc. Por que é importante saber disso? Porque isso vai nortear a forma como ensinaremos os nossos filhos e também vai nortear os nossos filhos acerca daquilo que é, de fato, o verdadeiro e real tesouro, que é a palavra do Senhor, e aquilo que é bom, mas que pode ser mudado, deixado ou melhorado, que são as particularidades da nossa casa. Então, não colocar no mesmo nível de igualdade aquilo que é particular da nossa casa, as leis da nossa família, né, os costumes e etc., com os mandamentos. Então, isso nós falamos domingo passado. A partir do verso de número 2, então, finalizando essa parte da introdução, para entrarmos nos outros versos, observe que Salomão, então, admoesta o seu filho a não esquecer dos mandamentos, a não se afastar dos mandamentos, não é? E ele então diz por que ele deve guardar os mandamentos, não deve se esquecer e não deve se afastar. Então, ele diz no verso 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, observe que são os mandamentos. A palavra do Senhor é, de fato, aquilo que gera a vida. A expressão usada aqui por dias e anos, então dias e anos são coisas diferentes, né? Mas a ideia usada aqui de um período de vida mais curto, um período de vida mais longo, tudo isso implica numa vida de abundância, de comunhão com o Deus vivo e eterno. Tudo isso está mostrando que seja um tempo duradouro, longo ou um tempo curto de vida, contudo, esta vida vivida com o Senhor pela palavra, ela será satisfatória, ela será uma vida alegre, ela será de fato uma vida feliz. Então ele realça que o que traz vida verdadeira é a palavra, são os mandamentos, é a escritura, ela que de fato gera vida, não é? Ela que de fato gera vida. E essa vida é uma vida abundante, né? Uma vida de fato plena da própria vida e da própria paz. Então ele está falando aqui de uma qualidade de vida que o seu filho teria ao manter-se fiel ao Senhor e fiel ao pacto, né? Fiel à aliança feita com Deus e com Ele, tá? Bom, qual é o contrário disso? O contrário disso é uma vida infeliz. O contrário disso é uma vida dos apóstatas. O contrário disso é uma vida onde há ausência de paz. Então, o contrário dessa vida abundante, vivida com o Senhor, é exatamente uma vida que é marcada pela falta de paz infindável, tá? Então, observe que o prolongamento da vida tanto o prolongamento da vida como a qualidade da vida estão ligados ao Senhor e à sua palavra, tá? Ligados ao Senhor e à sua palavra. Por isso a ideia de dias e de anos, ou seja, né? Nós podemos, aos olhos humanos, ter uma vida curta, mas extremamente satisfatória ou não. Isso vai depender do relacionamento que temos com o Senhor e se vivemos para o Senhor e se vivemos com a sua palavra dirigindo a nossa vida, ok? Então, ele deixa claro ao seu filho que, de fato, essa qualidade de vida não é marcada pelo que se tem, pelo que se possui, nem muito menos pelo quanto se vive, mas sim por ter o Senhor e permanecer em aliança com o nosso Deus. Bom,
Os versos de 3 a 10, eles de fato compõem o corpo dessa primeira seção do texto, não é? E agora, Salomão chama a atenção do seu filho, a partir do verso de número 3, não é? Para a questão da piedade e a bênção, né? Ambas andam juntas, a vida de piedade e uma vida abençoada. Então, nos versos 3 e 4, ele diz assim, ó: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Então, a ideia de piedade é exatamente a ideia de um viver ético, né? Um modo ético de vida dirigido pelos mandamentos. Benignidade e fidelidade são virtudes que marcam esse comportamento ou essa vida do filho. Então, por isso que você tem aqui o dever, a admoestação. Não te esqueça, né? Ata a fidelidade e a benignidade ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então, esse era o dever do filho. O dever de não se esquecer do ensino que foi trazido já pelo pai, o dever de guardar os mandamentos. Contudo, quando Salomão coloca fidelidade e benignidade como sendo um colar, não é, preso ao pescoço, ou como sendo um texto escrito, não é, no coração, ele está contrastando com o modo de vida egoísta e infiel daqueles que não temem ao Senhor e daqueles que não vivem com o Senhor. Então, benignidade e fidelidade contrastam com egoísmo e com infidelidade. E aí ele já tratou desse modo de vida dos ímpios, lá no capítulo 1, os versos de 10 a 19, no capítulo 2, de 13 até o verso 19 também. Então, o contraste é uma vida marcada eticamente pela Escritura e uma vida marcada pela falta da Escritura. Na vida que é marcada pela Escritura, então você tem uma pessoa que pela fé vive com Deus e no seu dia a dia ele não se esquece dos mandamentos, ele não se esquece da Escritura, ele não se esquece da lei do Senhor. Então a vida é marcada pela benignidade, pela fidelidade, não é? O contrário disso, uma vida que não é dirigida pela Escritura, então ela é levada por todo o vento de doutrina e desejo carnal. E nesse caso, então o grande contraste é o egoísmo, que é o contrário da benignidade, e a infidelidade, que é o contrário, então, da fidelidade. Então, observe que você tem dois contrastes bem nítidos aqui, tá? Atar ao pescoço, não é? É a ideia de que essas virtudes seriam como que um objeto. Por isso, a ideia de atar ao pescoço é a ideia de um colar, né? De um cordão, né? De um colar que as mulheres usam, por exemplo. Então, essa ideia, ela mostra benignidade e fidelidade como sendo um objeto que deve ser almejado, que deve ser desejado, que deve ser buscado, não é? Por nós, que deve ser de fato idealizado, né? Devemos idealizar de fato e desejar possuir esse colar marcado esse colar, né? de fidelidade e benignidade, tá? Notem que ele também diz que isso trará boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, a benignidade e a fidelidade, né? O pai agora encoraja o seu filho a buscar esse colar, mostrando-lhe de fato que isso trará uma recompensa tanto diante de Deus como diante dos homens. Ou seja, uma vida abençoada diante de Deus e também diante dos homens. Os homens também notarão que estas coisas fazem parte da nossa vida, tá? Em seguida, quando ele usa a ideia aqui de graça, e acharás graça e boa compreensão, a ideia de graça é a ideia de favor, não é? É um favor que nós alcançamos sem o merecer. Então isso aponta para
para essa disposição, tanto do céu como na terra. Ou seja, ele está mostrando que a ideia de graça envolve uma disposição divina de nos abençoar e, ao mesmo tempo, uma disposição dos homens, né, também de nos abençoar. Deus move o coração dos homens para com aqueles que o amam e para com aqueles que também o desejam e que vivem para ele. Ok? Bom, então, daquilo que o homem deve ambicionar na terra, ele deve, de fato, desejar o favor divino. Por isso a ideia de graça, achar graça. Então ele deve, de fato, desejar esse favor divino. Isso, então, marcará a vida desse homem e será como que uma moldura de um quadro, não é? Uma moldura de um quadro será assim a vida daquele que tem o favor do Senhor. Bom, quando ele instiga o seu filho a não esquecer dos mandamentos, porque de fato isso trará vida a ele. Quando ele menciona que fidelidade e benignidade devem ser vistos como um objeto, como de fato um colar, né, caríssimo, que ele deve desejar possuir, e que isso fará com que ele alcance o favor divino, né, ou viverá debaixo do favor divino. Então, a ideia de Salomão é de que o seu filho contemple pelos olhos da fé o que é de fato ter uma vida com Cristo, mesmo em meio em um mundo que não crê em Cristo. O que é de fato ter uma vida aos pés de Cristo, mesmo em meio a um mundo contrário à própria Escritura, tá? Então, ele está instigando o seu filho a não olhar para o mundo, mas a olhar para o seu Deus, o Deus pactual com quem ele tem um relacionamento. Bom, dando uma pausa e aplicando isso a nós. Aquilo que Salomão estava instruindo o seu filho, nós poderíamos resumir numa questão, né? Ele estava falando para jovens, né? Então, nós poderíamos resumir dizendo o seguinte: não tenha vergonha de servir a Deus e de obedecer a Deus e de crer em Deus e de amar a Deus e de ler a palavra de Deus e de obedecer a palavra de Deus em meio a um mundo que é completamente incrédulo, né? Então, não tenha vergonha, não se envergonhe do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos romanos, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Mas o Evangelho é loucura para as pessoas que não receberam a visitação do Espírito e a fé salvadora. Bom, esse é o contraste que nós também temos nos nossos dias. Nós somos também bombardeados com essa pressão entre uma boa aparência diante dos homens, em seguir os homens, e a tentação de nos envergonharmos do modo de vida que Deus prescreve na sua palavra. Esse é o contraste que nós temos em todas as áreas da vida, em não nos envergonharmos de Cristo e do seu Evangelho, e nos envergonharmos de Cristo e do seu Evangelho, porque Cristo e o seu Evangelho são completamente opostos àquilo que nós encontramos no mundo, não é? Então esse é o desafio, não nos envergonharmos do Senhor, mas de fato termos essa vida com Ele bem nítida diante dos nossos olhos, e por ter isso diante dos olhos, então nós vivemos pela fé. Muitos crentes, eles, aliás, antes de dizer isso, né? A tentação de nos envergonhar do Evangelho, ela pode vir de várias formas, tá? Ela pode vir desde uma dúvida sobre se de fato, nos nossos dias, aquele ensino de Cristo lá do passado ainda é válido. Então, você tem essa dúvida, né? Essa dúvida é gerada por isso,
não é? Pelo contraste daquilo que é dito hoje. Ou nós podemos também ter essa tentação de nos envergonharmos de Cristo e da sua palavra, no sentido mesmo próprio da palavra, né? De fato ter vergonha, ou seja, de recuar num momento específico da vida, numa situação específica. Então nós recuamos, nós não avançamos, nós não afirmamos, nós não declaramos a Escritura porque tivemos vergonha. Não, aqui eu acho que não cabe a Escritura, ou ali eu acho que não é assim, não é? Então nós nos calamos por ter de fato vergonha da Escritura. Então, duas coisas podem acontecer, talvez outras, né? Mas pelo menos duas coisas podem acontecer conosco quando formos tentados a nos envergonhar do Senhor. Uma é no campo da dúvida, ou seja, porque estamos dando mais crédito ou olhando muito mais para aquilo que é dito e ensinado hoje, então nós duvidamos da Escritura e do Senhor. Ou de fato uma recusa em afirmar a palavra ou Cristo em algum momento da vida, porque ficamos acanhados, com vergonha mesmo, né? De não passar bem ali na frente de alguém, ou de alguns, ou numa situação. Então, esse é o contraste. Não nos envergonharmos, crendo que a palavra nos trará vida e vida em abundância, ou nos envergonharmos dando crédito ao que o mundo diz acerca do que é a vida, de quem nós somos, do que acontecerá conosco depois da morte, como devemos nos guiar nesta terra, como devemos criar os filhos, ter casamento, não ter, como devemos nos relacionar com os outros e assim por diante. Ok? Então esse é o contraste. Agora, uma perguntinha boa para acordar todo mundo antes do café. Você já se envergonhou alguma vez do Evangelho? Não vale dizer que não, porque todo mundo já passou por essa tentação. Infelizmente, não é? Todos já passaram e já passamos por isso. Por quê? Essa é a pergunta que deve ser feita em seguida. Se nós formos responder essa pergunta, por que naquele momento, naquela circunstância, eu me envergonhei de Cristo e da palavra, você vai ver que a razão foi porque nós não críamos que de fato o Senhor e a sua palavra são verdadeiros e que, portanto, o verdadeiro era ter o status social, né, e a boa relação com fulano, ter o emprego, não é? Porque o patrão vai me colocar para fora se eu disser que não. Ou seja, não cremos que o Senhor verdadeiramente é Deus e cuida de nós, né? Mas cremos que de algum modo Deus está submisso aos homens poderosos deste mundo. Então nós nos envergonhamos. Então veja que essa incredulidade, ela tem a ver com desejos, vontades, expectativas, temores, mas tudo isso está envolto, ou tudo isso aponta para incredulidade. Não quer dizer que é uma incredulidade não salvífica, não quer dizer que a pessoa não vai ser salva por isso. Mas como Pedro, nós vamos ter vergonha de Cristo, sim. Entenderam? Então, quando isso acontecer, você já sabe o que está acontecendo com você e sabe o que você deve fazer. Você deve almejar a fidelidade e a benignidade, como sendo esse colar de joias preciosas, posto no nosso pescoço pelo Senhor Deus, na pessoa de seu Filho, e então devemos ao máximo, não é, pela fé, nos devotar a Cristo, sabendo que Ele é fiel e benigno para comigo, então a sua palavra é verdadeira, então eu devo crer na sua palavra e devo buscar ser fiel e verdadeiro também para com Ele. Ok?
Muito bem. Notem que isso aqui é um conjunto de coisas, então isso também tem a ver com o que nós já dissemos sobre distinguir mandamentos e coisas domésticas, né? Coisas da casa, tá? Então, nós precisamos lembrar que aqui é um conjunto de coisas, tá bom? Bom, prosseguindo então. Os versos 5 e 6, notem que ele afirma que esse relacionamento com o Senhor, não é? É um relacionamento verdadeiro. Então, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele passa a mostrar agora, não é, que de fato, mesmo nós sendo crentes, podemos sim, né, ter vergonha do Senhor, sofrer com uma tentação de nos envergonharmos do Senhor e da sua palavra, mas ele contradiz ou ele refuta essa tentação, mostrando que de fato o que é proveitoso para nós, o que sustenta as nossas vidas, não é aquilo que nós achamos ou aquilo que nós queremos, mas o Senhor e a sua palavra. Então, o discípulo, o crente, deve confiar no Senhor e deve levar ao Senhor, não é, seus sofrimentos, seus temores, suas dúvidas, suas inseguranças. E ele deve, de fato, levar isso ao Senhor, crendo que o Senhor o socorrerá. Note que no final do verso 6 ele diz: e ele te endireitará as veredas, né? Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Então, o que ele está mostrando, o que ele está ensinando ao seu filho, é que de fato ele deve crer nas promessas do Senhor e deve renunciar à confiança em si mesmo. Ele deve de fato entregar-se aos cuidados de Deus e ao mesmo tempo recusar confiar em si mesmo. Um dos motivos da incredulidade parcial na nossa vida, que nos faz ter vergonha do Evangelho e do Senhor, nada mais é do que confiar em nós mesmos. Confiar naquilo que está sendo dito, que é contrário à palavra, e assim por diante. Então, o contraste que ele faz aqui é, de fato, uma vida de fé, ou seja, confiança no Senhor, e, ao mesmo tempo, uma desconfiança para consigo mesmo. Tá? Então, não confiar em si é o melhor caminho, e confiar no Senhor, então, é o melhor caminho. O contrário sempre nos trará problemas. Confiar em nós mesmos nos levará a desconfiar do Senhor e o resultado será pecado e mais pecado ao longo de toda a nossa jornada nesta terra. Ok? Bom, então o conselho é: não confie em você mesmo. Por que eu não devo confiar em mim mesmo? É uma boa pergunta. Por que nós não devemos confiar em nós mesmos? Pense aí comigo. Ninguém se arrisca a dizer por que nós não devemos confiar em nós mesmos? Por quê? Tá bem. Vamos lá. Vamos pensar na palavra confiança. Senhor? Não sai nada. É verdade. Não há nada de bom em nós, a não ser Cristo que habita, mas é Ele que é bom. Mas pense comigo,
Qual seria uma boa definição de confiança? Descanso. Como é que nós poderíamos definir confiança? O que é que seria confiança, né? Quando a gente diz assim para alguém, confie em mim, a gente está dizendo o que para alguém? Acredite, tenha fé, acredite, tenha fé, descanse, dar crédito, segurança. O que mais? Tem mais alguma coisa? Então, veja, confiança envolve segurança, acreditar, né, que é ter fé, descansar, ou seja, segurança, confiança envolve uma entrega, né? Você se entrega ao outro, em todas essas áreas, né? Você acredita, você descansa, você se sente seguro, não é? Então você se entrega ao outro. É por isso que, por exemplo, é isso mesmo, Emanuel. O outro respondeu. Eles têm uma linguagem, né? A gente não entende, mas eles devem se entender, né? Então, nós nos entregamos. Tá, agora por que nós não podemos confiar em nós mesmos? Tá? Lembre-se que essa questão da confiança em nós mesmos, ele está mostrando aqui que nós não devemos confiar em nós mesmos para ditar a nossa vida, para organizar, para dirigir a nossa vida, para a salvação. É lógico que se você for fazer um café, você tem que confiar na sua habilidade de fazer um café. Não é isso. Nós estamos falando aqui de questão ética, questão de vida, questão de salvação. Não é as coisas triviais do dia a dia, né? Ainda assim, nas coisas triviais devemos sempre desconfiar, né? Mas é uma desconfiança menor. Mas por que nós não podemos confiar em nós mesmos? Coração enganoso, orgulho. E fazer, Exato. Hã? A nossa natureza pecaminosa, exato. Tudo isso pode ser resumido numa palavra. Então, confiança envolve entrega. Eu me entrego ao outro, porque creio, me sinto seguro, descanso, não é? E por que não podemos confiar em nós mesmos? Somos pecadores, coração enganoso, fazemos promessas e não cumprimos. Tudo isso pode ser resumido numa palavra chamada instabilidade. Nós não somos estáveis, nós não somos permanentes, nós não somos imutáveis. Por isso que não podemos nos entregar a nós mesmos. Mas por que podemos confiar em Deus? Porque Ele não muda, entendeu? A imutabilidade de Deus deve despertar em nós confiança nele. Ou seja, o caráter divino, suas perfeições, seu ser não muda. Mas nós mudamos. Por conta da nossa natureza corrupta, nosso coração é enganoso, não é? Podemos fazer promessas que naquele momento é só para agradar o outro e depois não temos condição de cumprir. Então nós não podemos descansar e acreditar em nós mesmos. Mas devemos então confiar naquele que é estável, que não muda, que é o Senhor. Ele não muda, não é? Então, por isso que não podemos confiar em nós. Por isso que o conselho do pai é: não te estribes. Para quem não sabe o que é estribo, lembra que quem já andou de cavalo sabe, né? Quem não andou de cavalo, em qualquer lugar usa essa mesma ferramenta, mas com outro modelo, né? O estribo é um auxílio para se subir em algo. No cavalo é uma peça de ferro, em carros altos é aquela plataformazinha abaixo da porta. Ali é um estribo, é para você se apoiar para pular
né? Ou para saltar, ou para passar a perna, ou para subir. Então é a ideia de apoio, é a ideia de descanso, é a ideia de entrega, é a ideia de fato de confiar. Então, quando você vai usar um estribo, você de fato confia que ele está firme, que pode suportar o seu peso e o impulso que você dá para montar no cavalo, subir no carro, no ônibus e assim por diante. Então você se entrega àquele objeto nesse sentido, não é? Então, a ordem bíblica é não te estribes, ou seja, não te apoies, não se entregue a ti mesmo, não confie em você mesmo. Por quê? Porque você não é estável, você vai cair, né? Você vai cair. Em outras palavras, o apóstolo Paulo disse isso, né? Aos coríntios: olha, quem está em pé, cuidado para que não caia. E tratando lá na carta aos Gálatas, no capítulo 6, né, nós chegaremos lá na pregação. Apesar desse texto ter uma dificuldade interpretativa, é possível duas interpretações, mas no capítulo 6, no verso 1, ele diz assim: ó, você que é espiritual, né, então alguns entendem ali como sendo uma ironia, você que se julga tão bom na fé, então acode o outro e suporta o outro, e aí você testa a sua bondade. Então é como se fosse um conselho de Paulo, né? Não te fie no teu crescimento espiritual. Pelo contrário, continua crescendo em confiança e dependência do Senhor e no Senhor, tá? E fica preso. Já aconteceram muitos acidentes. Mas é porque o cavaleiro foi negligente. Ele confiou demais no estribo a ponto de manter o pé firme demais ali, quando na verdade ele tem que estar firme na rédea do cavalo. Sabe? Não tem jeito. Não, quando é para acontecer, não há quem impeça, né? Mas é isso mesmo. Mas continuando, então, o princípio é: confie em quem não muda, confie em quem não passa, confie em quem não morre, em quem de fato é eterno. Esse é o princípio. Então nós devemos nos entregar e confiar no Senhor, olhando de fato Ele como aquele que é digno de inteira aceitação e confiança. Ok? Então, bom, aí aqui nós temos agora um detalhe interessante. Se o princípio é olhar para a benignidade e fidelidade, né? Ou seja, um relacionamento com o Senhor, como sendo uma joia que deve ser almejada e desejada. Saber que essa joia nos trará, então, né? Saber que, de fato, essa vida de fé, ela faz com que eu experimente o favor do Senhor e também dos homens. Saber que, de fato, eu não posso confiar em mim mesmo, mas no Senhor, não é? Então, aí agora é quando nós vamos entrar nesse detalhe que eu mencionei anteriormente. Quando nós nos sentimos envergonhados do Evangelho, nós estamos confiando em quem? Em Deus ou em nós? Quando sentimos vergonha do Evangelho, em Deus ou em nós? Quando duvidamos de uma verdade bíblica, né?
questionada, por exemplo, e pode questionar, não quer dizer que o questionamento é verdadeiro, né? Mas uma verdade questionada pela ciência, e nós ficamos naquela dúvida, será que Deus está falando a verdade ou a ciência está falando a verdade? Então, quando vem essa dúvida, nós estamos confiando em quem? Em Deus ou em nós? Entende? Por que nós temos que observar esse princípio da confiança? Porque a todo momento há uma luta travada pelo nosso coração, aonde o inimigo das nossas almas quer que nós confiemos nele. Essa é a luta, a realidade da guerra espiritual, da luta espiritual, da batalha espiritual, como eu já disse, não tem nada a ver com demônio e anjo. Eles não estão nem aí, né? Os anjos não estão lutando com ninguém disso. Mas a verdadeira guerra é pelo nosso coração. A verdadeira guerra é exatamente o nosso inimigo atentando contra nós, para que nós confiemos nele. E ele faz isso de diversas formas, de várias formas. De várias formas. Se existe uma pessoa extremamente habilidosa no marketing, é Satanás. Acho que ele é o primeiro marqueteiro da história e um dos melhores, né? Porque ele tem uma habilidade de vender uma necessidade e de fazer a pessoa confiar no que ele está dizendo, que é sem igual. Começa lá no Éden, né? Mas preste atenção, isso está acontecendo conosco, é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Então, por exemplo, você vê uma reportagem dizendo o seguinte, como esses dias estava passando, né? Cientistas estão estudando e tal, e talvez até 2030 consigam, por causa das tecnologias agora, descobrir a fórmula da imortalidade. Fulano está tentando digitalizar o seu cérebro, né? E então ele pode passar esse cérebro para uma máquina ou uma outra pessoa, um clone, por exemplo, e ele vai continuar vivo. Essas coisas, não se enganem, elas não estão por acaso, não tem ninguém estudando assim, olha, deixa eu ver se isso é bonito. Não, filho, fique em paz. Tudo isso são atentados contra a verdade bíblica de que a vida eterna só de fato existe na pessoa de Cristo e no reino vindouro. Isso são atentados, por exemplo, contra verdades de que há um julgamento, de que há um fim da história. Por exemplo, o mundo está alarmado com esse negócio da IA, né, que é a inteligência artificial. Aí os próprios criadores da IA estão dizendo que a IA coloca em risco a existência humana. Aí você fica imaginando, rapaz, mas por que estão saindo com essas histórias? Então, assim, cuidado, porque essas coisas visam fisgar o nosso coração para que confiemos em verdades que estão por trás desses anúncios. A IA vai colocar risco à humanidade humana? Lógico que não. Não, quem é que coloca risco à nossa humanidade? Ninguém. Há um dia marcado para um julgamento. Então pode vir como era aquele bicho lá do desenho dos Vingadores, lá do filme dos Vingadores, pode vir o Thanos com a IA dele, não vai acontecer nada. Pode vir a avó dele, que é mais velha do que ele, não vai acontecer nada. Não se enganem, estas coisas são para distrair as pessoas de uma verdade bíblica. Há um dia marcado na história da humanidade em que Deus julgará os homens e os anjos. Há um dia marcado na história onde os homens prestarão contas de seus atos diante de Deus. Há um dia marcado para que a vitória dos crentes seja pronunciada aos quatro ventos. Então não se engane, essas coisas elas existem desde que o mundo é mundo, desde que Adão caiu, Satanás continua com essas velhas histórias, só muda o slogan, mas essas velhas histórias sempre existiram.
Sempre existiram. É só você ler a história. Você vai ver que sempre existiram. Quer ver uma coisa bem recente de nós, mas bem recente, mas já passada? Todo mundo, quando estava perto dos anos 2000, todo mundo creu naquele negócio lá do Nostradamus, que marcou o fim do mundo e tal. Ou seja, essas besteiras sempre existiram. Sempre existiram. Esse negócio teoria de que o mundo é governado. Rapaz, isso sempre existiu. Da conspiração. Nunca deixou de existir. Não, o mundo é governado por 4 famílias e eles dominam o mundo. Olha, o que nunca faltou depois da queda foram homens maus para dominar esta terra. Isso nunca deixou de existir. A Bíblia registra que com poucos anos depois da queda, algumas décadas depois da queda, um dos filhos de Caim matou 2 homens, já dominando. Nunca faltaram estas coisas. Nunca. Mas por que isso sempre existiu? Porque é a velha estratégia da serpente, de tentar fisgar o nosso coração para confiar no seu falso discurso. Sempre foi assim. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Existem vários, nós poderíamos passar dias tentando aqui enumerar os exemplos de pessoas, de artimanhas de Satanás para fisgar a nossa confiança. É a ciência do cérebro que julga que vai descobrir todo o problema humano e consertar com uma pílula, entendeu? É o veganismo que promete vida saudável no mundo por conta da alimentação. Não, quer dizer, a ideia eles têm uma crença, né? Não é só a ideia de vida saudável, né? Que mais? Pode pegar aí um papel aí e começar a enumerar que nós vamos encontrar. Tudo isso visa angariar a nossa confiança. Angariar a nossa confiança. Só isso, nada mais que isso.